Bom dia a mais esse momento com Deus dominical. Este é um dia de nós encerrarmos o estudo que temos feito, a mensagem que estamos trazendo sobre evitando a corrupção da igreja, ou como não tornar, ou como deixar a igreja de ser secularizada. Eu vou orar dando início a essa nossa meditação deste domingo. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela nossa vida em comunhão com o Senhor. O Teu Espírito em nós nos faz lembrarmos que somos filhos Teus. É o Espírito que nos conforta, que nos consola, que nos impulsiona a Tua Palavra. Dá-nos o entendimento e a compreensão do texto, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu peço que você compartilhe esta mensagem com seus amigos. E compartilhando, você fará com que a mensagem de Cristo chegue a outros corações também. Então, como eu disse, nós estamos falando sobre como evitar a igreja corrupta. Essa será a última parte. E por ser corrupta, é a igreja que se secularizou, uma igreja que se tornou mundana, uma igreja que se tornou carnal. E eu apresentei aqui as 5 características, já 4 características para que uma igreja não se torne corrupta. A primeira é que ela tenha um profeta de Deus. Sem profeta não pode haver profecia. E o pastor tem hoje a função profética de proclamar a palavra de Deus. Há muita gente querendo pregar sem ser um profeta. Isso é complicado. Há muita gente tentando trazer uma mensagem e acabam fazendo dessa mensagem uma mensagem mais dela mesma do que trazida da palavra de Deus. Então, como vocês podem notar, eu falando da primeira característica da necessidade de ter um profeta de Deus, eu já falei da segunda característica sobre a mensagem. Para que uma igreja não seja corrupta, ela precisa ter um pastor, profeta, precisa da mensagem, ela precisa também da comunhão, que é a koinonia. Uma igreja ela tem que estar unida, ela tem que estar coesa, ela precisa estar centralizada nos ensinos de Jesus. A quarta característica eu falei sobre o serviço. Uma igreja que tem um profeta, que tem a mensagem, que está em comunhão, ela vai trabalhar em benefício dos menos necessitados. Hoje eu falarei sobre a quinta característica de uma igreja que não se seculariza, que não se torna corrupta. Ela precisa ter a disciplina, ela precisa ter a limpeza. Então, a limpeza ou a disciplina na igreja é aquela linha que permite distinguir, que permite discernir, diferenciar aquilo que é igreja e aquilo que é mundo. De acordo com o registro de João no seu evangelho, a vara que está ligada à videira, ela precisa estar dando fruto. Para isso, ela precisa ser limpa, para que dê mais fruto ou ela será cortada. A disciplina não tem sido muito popular em nossos dias. Aquela coisa da teoria inclusivista, que todos são bem-vindos, que todos podem vir, isso não faz parte dos planos de Deus. A igreja, sim, convida todos a virem, mas uma vez dentro da igreja de Jesus, é preciso a pessoa, então, adotar procedimentos que coadunam com aquilo que Deus
trata com aquilo que Deus requer, porque as pessoas são novas criaturas. Então a disciplina não tem sido muito popular nesses tempos modernos, nesses tempos de hoje, porque muitos consideram isso como sinônimo de castigo, como represália, como punição. Mas não é isso. Disciplina é um todo, pois envolve ensino, envolve exortação, envolve advertência, envolve repreensão e envolve correção. Portanto, disciplina é todo método que informa e corrige os discípulos de Cristo. Uma visão mais prática, a disciplina visa remover do seio da igreja a corrupção do pecado. O pecado é incompatível com a proposta de uma igreja sem rugas, sem mácula, irrepreensível. A disciplina almeja apresentar ao Senhor da igreja uma igreja que seja santa, uma igreja que seja pura. Afinal, foi por isso que Cristo morreu, conforme o texto lá de Efésios capítulo 5, versículo 25, que nos diz: assim como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Um propósito da disciplina é restaurar aquele irmão que está em desobediência, conforme Mateus capítulo 18, versículo 15. Insisto, disciplina não é sinônimo de exclusão. Disciplina é toda providência tomada para tornar o discípulo mais semelhante ao seu mestre Jesus Cristo. A disciplina cristã, além de formar o caráter do crente, ela vai trazer consolação, vai trazer paz, vai trazer segurança para a consciência do cristão. Disciplina cristã é fazer-nos andar como Cristo andou. A igreja se revela secularizada no tratamento que dá aos seus casos de disciplina. É possível que a frieza e o fracasso de muitas igrejas estejam aí. A disciplina visa objetivamente a edificação do corpo de Cristo e a unidade da igreja. A falta de disciplina compromete a união, compromete a mensagem, compromete o serviço, compromete o desempenho da igreja como corpo de Cristo. Sem disciplina, a igreja estará secularizada. O mundo passará a ser o padrão e penetrará em seu seio e tudo será normal aos olhos. Sem disciplina, a igreja é uma confusão. Ninguém sabe o que é mundo e o que é a igreja de Jesus. Quando eu vejo cristãos tendo comportamento mundano, indo a festas mundanas e em bebedeiras, isso não é um comportamento de uma nova criatura de Jesus. Quando eu vejo pessoas aceitando culturas e costumes do mundo, essa pessoa está longe de entender que ela é um ser que foi transformado pelo Santo Espírito de Deus e ela agora tem que parecer com a pessoa de Jesus. Isso envolve muitas coisas. Eu quero falar também sobre a sexta e última característica de uma igreja que não se secularizou e para isso
é necessário nutrir com muita expectativa a iminente volta de Cristo. Se nós queremos uma igreja fervorosa, uma igreja santa, uma igreja dedicada, uma igreja atuante, uma igreja desprendida, que pregue a palavra com poder, que viva unida, que sirva os necessitados com diligência, que fuja do pecado e que ao mesmo tempo convoque o mundo a arrepender-se, nós precisamos fazê-la consciente de que Jesus pode voltar a qualquer momento. A igreja que não nutre tal esperança, eu creio que ela corre o risco de ficar secularizada, se tornar corrupta. O apóstolo Paulo cria e desejava tanto a volta iminente de Jesus que, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele pensou que fosse vê-la. Ele diz assim na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O crente sabe, ou pelo menos deveria saber, de que aqui não está a sua cidade permanente. Por isso ele busca a cidade futura, conforme o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 14. Nós esperamos a cidade que está por vir. Ele precisa ter consciência, o crente precisa ter essa consciência de sua transitoriedade nesse mundo. Nós somos passageiros. Bem, também nós precisamos ter essa consciência do caráter efêmero das coisas desta vida, porque o crente espera a salvação total e final através da segunda vinda de Jesus. Quando o crente está numa igreja que prega demasiadamente as coisas deste mundo, como a teologia da prosperidade, que você vai prosperar, que você vai ter todas as coisas, as benesses das coisas materiais neste mundo, o crente que procura muito isso, a igreja que prega somente isso, ela está longe do padrão de Deus. Porque Deus não prometeu nada disso. O que Deus nos promete é que Jesus vai voltar e a nossa alegria final estará quando nós estivermos com Ele na pátria celestial. Portanto, a igreja que não possui esta característica, cujos membros não vivem, não sentem a expectativa da volta do Senhor para consumar a salvação e o juízo, ela está secularizada, ela está enfeitiçada, ela está embriagada pelo cálice deste mundo. Em muitos templos e, consequentemente, em muitos lábios de membros de nossas igrejas, já não se ouve o amém depois da solene declaração de Jesus, quando ele diz certamente venho sem demora. E, lamentavelmente, não se escuta mais a oração, ora, vem Senhor Jesus. Eu quero concluir dizendo que me preocupa em demasia a situação, porque passam muitas igrejas quando não apresentam essas 6 características já mencionadas. É um sinal claro
inequívoco de que essas igrejas estão em conformidade com o mundo, elas estão secularizadas, elas estão corruptas, foram corrompidas, sem profeta, sem mensagem cristocêntrica, sem comunhão, sem diaconia, sem disciplina e sem a expectativa da iminente volta do Senhor Jesus, não se pode falar de igreja neotestamentária, mas sim de igreja secularizada. Creio que há esperança para a igreja, desde que não se conforme ou se comprometa com este século, com este mundo. A igreja de Cristo, mesmo perseguida, mesmo pequena e pobre, há de triunfar. O mundo caminha para destruição e morte, mas no meio dessa sociedade decadente, é necessário que a igreja do Senhor Jesus, cheia do Espírito Santo, seja não apenas uma voz, mas um sinal vivo de esperança. Que ela seja profética. Se preciso, vá destemidamente para o martírio. Que não fique ansiosamente preocupada com sua sobrevivência. Que creia na promessa de Jesus de que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela, conforme Mateus 16, 18. Que a igreja possa apresentar-se como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Não nos esqueçamos, a igreja é de Jesus e é Ele quem nos quer da maneira como Ele deseja e não como nós imaginamos. E que a igreja simplesmente cumpra seu propósito, ou sua função e a sua missão, ser igreja de Jesus. Que Deus os abençoe, que abençoe a sua vida, que você tenha sido impactado com essas lições, com essas mensagens dominicais sobre a igreja secularizada, uma igreja para não se tornar mundana, que possa apresentar essas características para a glória do Senhor Jesus. Eu quero encerrar com a oração. Pai amado, muito obrigado pelo domingo, obrigado pelo término desta palavra sobre quais seriam as maneiras de nós estarmos atentos nas nossas igrejas para que elas não se tornem mundanizadas, não se tornem corruptas, corrompidas, secularizadas, igrejas carnais, igrejas segundo o padrão do mundo. Eu peço a Deus, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da tua igreja, porque tu a compraste com o teu precioso sangue. Abençoe nossas igrejas, abençoe os pastores, abençoe todos os membros e famílias das nossas igrejas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero lembrá-lo de que compartilhe esse estudo e na próxima terça-feira o nosso Momento com Deus, momento de oração. Deus abençoe teu domingo.